Estamos começando o 7º dia dessa primeira data FIFA do ano e agora a gente já está muito mais próximo do final. Segunda-feira ainda tem alguns amistosos, terça-feira, dia 26, tem jogos importantes, tem aquelas 3 finais das eliminatórias da Euro, para definição das últimas 3 vagas. Tivemos as semifinais, agora as finais. Também tem outro jogo importante do Brasil no dia 26 e aí no dia 27 encerra-se os últimos amistosos. Depois do dia 27 os jogadores começam a viajar de volta para os seus clubes e no dia 29 já tem jogo grande e o final de semana já vai ser lotado do jeito que a gente gosta, mas ainda estamos dentro da data FIFA. O principal jogo do dia é Itália e Equador, nesse domingo, dia 24. A Itália teve um pouco de dificuldade de vencer a Venezuela, que é uma seleção bem acessível, e o Equador, fazendo alguns testes também, convocou alguns jovens jogadores, tirou um pouquinho dos medalhões, venceu a Guatemala por 2-0. Além disso, tem outros jogos complementares pra gente fazer nesse domingo, pra gente pelo menos comentar nesse domingo. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 24 de março. O primeiro jogo desse domingo que eu quero acompanhar é Valladolid e Eibar, meio-dia e 15. O Valladolid, nesse momento, fora da zona de classificação em playoffs para poder disputar uma vaga para a primeira divisão, e o Eibar dentro dessa zona de classificação. Para o Eibar é interessante uma vitória para buscar talvez uma vaga ali nos confrontos diretos, no acesso direto, porém ainda falta um pouquinho da La Liga, então seria sim uma vitória importante, mas não é uma vaga definitiva. E o Valladolid, uma vitória para tentar buscar pelo menos uma aproximação com essa área aqui de playoffs, Então acho que é um jogo interessante da gente observar. São duas equipes que nos últimos jogos não vêm perdendo, Os últimos 4 jogos do Valladolid em casa sem derrota, com poucos gols sofridos. O Eibar fora de casa também com poucos gols sofridos e sem derrota. Vamos utilizar aqui o nosso PDF de apoio, vamos navegar aqui no nosso menu Espanha e aí nós temos o Amorebieta, o Huesca e aqui, Real Valladolid e Eibar. Aqui a gente consegue ter uma visão um pouco maior dos últimos 8 jogos do Valladolid em casa. Foram apenas uma derrota, 1, 2, 3, 4, 5 vitórias. Uma equipe que venceu 10 dos 15 jogos que disputou dentro de casa. Já o Eibar vem no momento muito bom nas últimas 4, mas antes disso vinha de 3 derrotas seguidas. Isso é uma informação também importante. Quando a gente amplia um pouco mais esse contexto, o Eibar já não parece aquela equipe tão sólida, tão forte. O time do Valladolid teve mais iniciativa dentro de casa, saindo mais vezes na frente do placar, falhou menos em marcar e ficou mais de 50% dos jogos sem sofrer gol. A defesa do Valladolid, então, se mostra muito efetiva por aqui. O time do Eibar não saiu na frente em mais de 50% dos jogos, não é um número baixo, mas também não chega a confrontar tanto assim o adversário. Falhou um pouco mais em marcar e tem sofrido muitos gols com uma frequência muito grande. A média de gols marcados do Valladolid não é assim tão alta em relação ao do Eibar, mas a média de gols sofridos é sim bem inferior. A quantidade de gols sofridos pelo Eibar é bem superior por aqui. As duas equipes precisam de praticamente as mesmas finalizações para marcar um gol, finalizações no alvo. O primeiro tempo do Valladolid tem mais vitórias, um pouco menos de derrota. O número de gols marcados é muito próximo, porém o número de gols sofridos do Valladolid é mais consistente, defensivamente. Então a gente pode olhar para o Valladolid aqui talvez com um apreço maior, de confiança um pouco maior. No segundo tempo, acho que tudo se repete, As duas equipes continuam tendo o desempenho ofensivo muito bom. A vitória do Valladolid é maior, a derrota é menor e a quantidade de gols sofridos, apesar da quantidade do Valladolid ter dobrado em relação ao primeiro tempo, continua sendo inferior ao do Eibar, A gente consegue ver que é um segundo tempo mais aberto, porque o Valladolid marca mais e sofre mais, porém a gente ainda olha para o Valladolid com um pouco mais de apreço. 33% dos jogos do Valladolid em casa foram over 2,5, não é uma equipe assim com jogos tanto over, O over 1,5 aconteceu com mais frequência, e o 2,5 dos jogos do Eibar fora 60%, já é um time que puxa um pouco mais para esse quesito. Os gols do Valladolid vão sendo marcados à medida que o tempo passa, então a equipe começa a acelerar ali no meio do primeiro tempo e vai marcando a mesma quantidade de gols até o final do jogo, onde ele chega a 28% dos gols marcados, então é um momento onde a equipe tem mais facilidade para marcar. Já os gols sofridos, final do primeiro tempo e início do segundo. O time do Eibar já distribui muito mais os seus gols, mas tem um pequeno destaque ali no final do primeiro tempo, justamente onde costuma sofrer a equipe do Valladolid. E é ali também que sofre a equipe do Eibar,
né? A maioria dos gols sofridos no final da primeira etapa. O time do Valladolid costuma terminar os jogos com mais escanteios do que o adversário. O primeiro tempo não é bem disputado, mas no geral costuma finalizar com mais escanteios. Não é uma partida com uma expectativa de muitos cartões. A média do Valladolid fica abaixo de 3 por jogo. A do Eibar também. Os principais jogadores do Valladolid, o Jiménez com 5 gols e 2 assistências, o Stanko Juric com 5 assistências e 2 gols, e aqui o Mesenger Cavas, Andrés Cavas com 3 gols e 2 assistências. Do lado do Eibar, o principal jogador é o Orguiles, Bautista Orguiles com 11 gols marcados, goleador da equipe, e 2 assistências. Tem também o Molina Martínez com 9 gols e 5 assistências, e aqui o Anger Barrutia com 8 gols e 4 assistências. Dá para perceber que o lado do Valladolid é muito mais distribuído, né, em relação aos principais jogadores. Já o do Eibar está muito mais concentrado nesses jogadores específicos aqui que estão mais verdinhos nos gols e assistências. Então você, antes do jogo, faça o dever de casa de observar se esses jogadores estarão presentes na lista de escalação, porque é muito importante para o Eibar principalmente. O Valladolid já distribui um pouco mais a importância dos jogadores. Se você é um trader por aqui, dado ao nível das duas equipes, e me parece um nível até bem alto, bem sólido, dá para a gente pensar sim num trabalho de correção de preço. O problema é a questão da liquidez. Então você tem que averiguar nesse domingo se esse jogo vai levar algum tipo de liquidez, porque tem bastante jogo da La Liga 2, né, da segunda divisão da Espanha, nesse mesmo dia, e acaba sendo também um dia que o pessoal costuma evitar por conta da data FIFA. Verifica primeiro a questão de correção de preço. Mas sinceramente, por mais que o Eibar tenha uma defesa inferior, eu não estou vendo assim tanta superioridade do Valladolid. Por quê? Porque o Valladolid também é uma equipe que aumenta o número de gols sofridos no segundo tempo, e o Eibar tem uma quantidade grande de gols marcados. Então acaba sendo um jogo sem tanto favoritismo. Para mim é um jogo mais parelho. Se você é um Panther por aqui, eu prefiro não te indicar mercado de resultados para um lado ou para o outro, por conta dessa facilidade ofensiva das duas equipes e dificuldade defensiva do Eibar. Eu gosto de pensar mais no mercado de gols, e eu acho essa cotação do over 1,5 muito boa, não para trabalhar pré-live, mas é uma condição que ela pode melhorar muito rapidamente, né? Essa cotação ela pode chegar próxima de 2 ali, que é uma relação muito boa de 1 para 1, de uma perda para um lucro, muito rápido. Então eu gosto dessa situação de over 1,5, não esticaria a corda aqui para 2,5 gols. A gente viu que poucos jogos do Valladolid em casa tiveram 2,5, 33% dos jogos apenas, mas 80% dos jogos do Valladolid foram over 1,5. Então gosto de pensar nesse cenário. Não vou te indicar o ambas marcam, porque a equipe do Valladolid tem uma defesa um pouco mais sólida, mas eu gosto de pensar nesse over 1,5 por aqui. Às 5 horas, o único amistoso, né, o único jogo de seleções que eu quero acompanhar é Equador e Itália. Essa cotação da Itália está por volta de 2, se eu não me engano, né? A cotação do Equador é 3 alguma coisa. Eu estou gravando esse jogo um pouco antes, mas eu acredito que é por aí. A gente tem uma reformulação acontecendo hoje na Itália, né? Uma equipe que ficou 2 vezes sem ir para a Copa do Mundo, que acabou ganhando a Euro, mas é uma equipe ainda em reformulação. Tem um novo treinador agora, que é o antigo treinador do Napoli, que foi campeão com o Napoli. E o Equador também a gente consegue perceber algumas mudanças, né? Algumas convocações de tentativa de renovação e tudo mais. O Equador não vem tão mal assim nas eliminatórias da Copa, pelo contrário, a única derrota do Equador nas eliminatórias foi no jogo de estreia, se não me engano, contra a Argentina, perdeu por 1-0, não é uma equipe que tem sofrido tantos gols assim, então acho que vai ser um jogo bem interessante pra gente trabalhar, principalmente no trade, tá? Nos últimos jogos da Itália, principalmente fora de casa, a Itália que ficou no grupo da Euro, nas eliminatórias da Euro, na segunda colocação atrás da Inglaterra, empate com a Ucrânia fora, derrota para a Inglaterra por 3-1, empate com a Macedônia que foi carrasco da Itália naquela eliminatórias da Copa, se eu não me engano foi de 2022, né? Posso estar enganado. Uma vitória contra a Holanda por 3-2, uma derrota para a Espanha e uma vitória contra a Malta. Então, quando pegou seleções aqui de níveis mais altos, não conseguiu vencer. Isso mostra ainda uma Itália em construção, né? O Equador, dentro de casa, venceu a Guatemala como mandante, não foi dentro de casa esse jogo. Tinha vencido o Chile, venceu o Uruguai, a Costa Rica e a Bolívia. E um empate aqui com a Colômbia. Então vem tomando pouco gol e realmente não vem tendo tantas derrotas assim. Utilizando o nosso PDF de apoio, vamos aqui em amistosos. Perceba que o Equador, dentro de casa, nas eliminatórias, teve 2 vitórias e um empate, né? Saiu na frente em apenas 33% dos jogos. Isso significa que em alguma dessa partida aqui ele teve que empatar e virar, né? Então a iniciativa do Equador não é tão boa. Do lado da Itália já tem uma iniciativa bem maior. Nas eliminatórias, aqui eu estou pegando
as eliminatórias da Euro, né, que a Itália foi segundo colocado, não foi tão bom assim fora de casa. O empate contra a Ucrânia e a derrota para a Inglaterra, a gente consegue ver. Esse outro empate aqui acho que foi com a Macedônia. A Itália disputou um jogo a mais, falhou menos em marcar do que o Equador e ficou 50% dos jogos sem sofrer gol, mas o Equador ficou 67%. Mas é muito parecido os números. Não é uma Itália goleadora, não é um Equador goleador, não é uma Itália de defesa tão frágil, também não é um Equador de defesa tão frágil, tá? Esses 4 gols aqui sofridos pela Itália, se eu não me engano, 3 foram contra a Inglaterra e 1 contra a Macedônia. Então, um time bem mais forte, a Inglaterra, que fez com que a Itália sofresse tantos gols. As duas equipes precisam de muitas finalizações no alvo para marcar um gol. Isso já indica um jogo mais truncado, mais físico, mais under. 5 finalizações no alvo e 4,75 respectivamente. Não é um primeiro tempo tão sólido das duas equipes, não tem tantas vitórias, porém, se destaca aqui o poderio defensivo, né? O Equador e a Itália com nenhuma derrota no primeiro tempo e apenas um gol sofrido. Segundo tempo, a Itália passou a sofrer mais gols, mas aí teve muito mais o confronto com a Inglaterra. Não teve vitórias, mas de novo, o Equador só se destaca aqui pela parte defensiva. Não tem tantas vitórias, não tem tantos gols marcados. Então é um jogo que a gente pode olhar muito mais pelo contexto defensivo, físico, e elogio as defesas do que propriamente uma criação de expectativa ofensiva, tá? Se esse jogo for over, é porque é um amistoso, os treinadores mudaram totalmente o esquema, estão fazendo alguns testes, mas se fosse um jogo para valer, seria certamente um jogo com uma tendência mais under assim. Pelo menos até acho que esse vai ser também. Olha só, 33% dos jogos apenas do Equador foram over 2,5 e 25% dos jogos da Itália foram over 2,5. Então a gente tem uma expectativa mais under. Como a quantidade de gols marcados e sofridos foram bem baixinha, a gente não vai levar em consideração aqui os momentos dos gols, senão a gente vai ser fortemente influenciado. 50% dos gols da Itália sofridos foram nos últimos 15 minutos de jogo, mas foram apenas 2. Então eu não vou levar tanto em consideração assim. A média de cartões das duas equipes também não é tão alta, uma média de 2 por jogo. Os principais jogadores do Equador, a gente tem aqui o Caicedo. Quantos Caicedos que não tem no Equador, né? Félix Caicedo, Moisés Caicedo, mas lembrem-se, a escalação, né, os principais jogadores das eliminatórias da Copa, que é aqui, não necessariamente serão os mesmos jogadores desses amistosos, né? Assim como na seleção brasileira, muitos jogadores do Equador que não vinham sendo relacionados, foram relacionados para disputar esses amistosos contra a Guatemala e a Itália. Então é possível que você sinta a falta de alguns jogadores que estão aqui. Por exemplo, o Ener Valencia, do Internacional, ele não foi convocado. Então eu acredito que o treinador do Equador está fazendo alguns testes. Então vamos tomar cuidado aqui. Se eu não me engano, o Moisés Caicedo, do Chelsea, que tem 3 assistências aqui, é um dos principais jogadores da equipe, ficou no banco contra a Guatemala. E teve outro Caicedo que acabou entrando que não está na lista aqui dos jogadores que estão disputando a eliminatória da Copa do Mundo da América do Sul. Tá? Então os principais jogadores aqui que eu estou vendo do Equador, tem o Jorge Caicedo, que não está presente aqui na lista dos jogadores das eliminatórias da Copa, foi convocado. Ele é atacante do Atlas, Guadalajara. Então, ao não encontrar esses principais jogadores na hora que sair a escalação, não quer dizer que o Equador vai vir fraco. Quer dizer que o Equador está fazendo alguns testes com outros jogadores durante esse período de amistoso e eu acho que faz muito bem o Equador para dar uma oportunidade para essa nova galera. Na Itália, a gente já conhece. Né? A Itália não está mudando tanto assim, porque ela já vem de uma reformulação há mais tempo, já está fazendo mais testes. Né? Principais jogadores, Nicolo Barella com 3 assistências, o Fratesi com 3 gols marcados, o Berardi com 2 gols, o Matteo Retegui, que foi o responsável pelos 2 gols na virada contra a Venezuela agora. Né? Não estou contabilizando esses gols porque eles foram em amistosos, isso aqui é só nas eliminatórias, e o Tonali, que se eu não me engano está suspenso, né? Por conta daquela situação com o Newcastle. Então, dos principais jogadores da Itália, Lorenzo Luca, que foi convocado agora da Udinese, o Matteo Retegui, o Raspadori do Napoli, tem o Zaccagni, o Chiesa, Zaniolo, Pellegrini, Bonaventura, Fratesi, Barella, Jorginho, Locatelli, Darmian. Aí tem muitos jogadores da Inter, né? Tem o Fratesi, tem o Barella, tem o Darmian, tem o Di Marco, que hoje para mim é um dos principais jogadores da Inter. Então tá muito bem de esquema a Itália. Se fosse para comentar em relação a quem tá mais preparado para esse amistoso, sei que analisar um amistoso é até estranho, né? Mas para esse amistoso eu vejo uma Itália mais preparada. Porém, é um Equador que tem um estilo de jogo mais físico e mais seguro ali atrás, na minha opinião. O que pode prejudicar o Equador é essa mudança de elenco, né? Essa mudança de escalação. Não são todos os jogadores, mas é provável que os titulares do Equador que não jogaram contra a Guatemala devam entrar contra a Itália e aí o time vai ficar mais forte. Se você é um trader por aqui, para mim é o principal jogo, se tiver liquidez, para trabalhar a correção de preço. Porque a Itália não vai estar com uma cotação tão
baixa, uma cotação próxima de 2. E se a Itália não começar tão bem, a gente pode até ter uma correção de preço da Itália por aqui. Por exemplo, a Itália teve um penal contra a Venezuela e acabou defendendo o pênalti, né? Tem um jogador, o Donnarumma, do Itália, é um exímio defensor de pênalti, então o Equador vai ter esse trabalhinho também, tem que fazer gol no Donnarumma não é fácil, né? Donnarumma que ajudou a Itália a conquistar a Euro naquelas cobranças de penal. A Itália acabou saindo na frente depois contra a Venezuela, mas tomou um empate, então ainda é uma Itália, como eu falei, em reconstrução, então a gente pode ter sim correção de preço para os dois lados por aqui. Se você é um Panther, sinceramente eu não puxaria a corda aqui para um jogo over. Eu acho que é um jogo com uma tendência de ser mais under, a não ser que exista uma iniciativa do Equador para testar vários jogadores, para fazer uma rodagem aqui, e a Itália, por exemplo, na frente do placar possa aproveitar para essa mudança de tática de jogadores para poder contra-atacar, mas sinceramente eu acho que é um jogo no máximo com 3 gols, tá? Eu não puxaria a corda em relação a isso, mas também não vou te indicar o mercado de under, porque eu não gosto de trabalhar esse tipo de situação. Aonde eu trabalharia por aqui? Como eu vejo uma Itália mais preparada em relação a grupo, por mais que seja ainda uma equipe jovem, eu gosto de pensar no empate anula da Itália, tá? Gosto de pensar. Mas não vai me surpreender se o Equador conseguir segurar a seleção italiana num empate. Então não duvido que esse jogo possa terminar empatado e até, quem sabe, sem gols, tá? Se fosse para trabalhar gols por aqui, só entraria no mercado com a Itália na frente. E de preferência com o Equador se expondo em busca do empate. Afinal de contas é amistoso. O Equador tá com jogadores que não vinham sendo convocados, então se estiver perdendo vai querer mostrar força, vai para cima, a Itália pode utilizar do contra-ataque para buscar mais um gol aqui, seria interessante. Então cenário para gols ou para buscar mais um gol, jogo desempatado, Itália na frente e o Equador se expondo, aí pode ser interessante. Fora isso, eu prefiro não te indicar mercado de gols por aqui. Outro jogo interessante à noite é Del Valle e Aucas, duas equipes fortes ali do Equador. O Del Valle nesse momento na primeira colocação, o Aucas na terceira. O Del Valle ainda não teve nenhuma derrota, né? E o time do Aucas apenas uma. A curiosidade é que geralmente o mandante nesse confronto leva a melhor. Se você é supersticioso, pode ser interessante ficar de olho em alguma coisa no Del Valle, tá? Vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio. Esse jogo do Barcelona com a LDU, que estava na capa do vídeo, ele acabou de ser adiado. Então não tive muito o que fazer, né? Mas já era para ter acontecido esse jogo 2 vezes, se não me engano, que adiam esse jogo aqui. Mas vamos falar de Del Valle e Aucas. Esse daqui, ó. 2 vitórias em casa para o Del Valle. É muito cedo ainda, é muito cedo para fazer uma análise. Eu só estou mesmo te dando uma opção aqui de um jogo extra que me parece ser interessante, tá? Mas é muito difícil a gente utilizar a estatística com uma equipe que jogou 2 vezes em casa e outra que jogou uma vez só. Tudo vai ser 50% ou 100%. E aí fica muito difícil, né, de fazer uma relação do que realmente tem valor ou não. Os jogadores, por exemplo, jogaram 3 vezes no máximo. Tem alguns jogadores que são titulares. Já teve aqui alguns jogadores que conseguiram marcar 2 gols, mas mesmo assim não dá para saber de fato se são jogadores extremamente importantes. Do lado do Aucas até tem aqui um jogador que marcou 4 gols em 3 partidas, que foi o Medina Escobar, mas tirando isso é muito difícil de comentar sobre estatística. Eu acho que é mais um jogo pro ao vivo. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, 2-0, 2-0, 3-0, 5-0 e 1-0, não é um jogo então com uma alta expectativa de ambas marcas. Isso não quer dizer que não possa acontecer, mas eu não arriscaria tanto. E também não me parece ser um jogo tão puxado assim para o mercado de gols. Se fosse para trabalhar gols, olharia para no máximo um over 1,5 com uma cotação mais alta, tá? Com essa superstição dos últimos jogos, do mandante vencendo, o Del Valle venceu por 2-0, 3-0 e 1-0. Se você conseguir uma odd mais alta do Del Valle, pode até ser interessante, mas eu prefiro ignorar a superstição e acompanhar o que está acontecendo no jogo 100% ao vivo. Se o Del Valle der sinal, aí sim pode ser interessante. Outro jogo extra que você pode ficar de olho por aqui é Guatemala e Venezuela, que foi também o confronto anterior entre as duas equipes que a gente comentou, Equador e Itália. A Venezuela chegou a empatar com a Itália, mas perdeu por 2-1, gol do Retegui, e o Equador venceu a Guatemala por 2-0. Aqui um confronto arriscado de cravar favoritismo, né? Não sei as cotações ainda, mas muito provavelmente vai ser um jogo talvez um pouco mais tendencioso para a Venezuela, mas eu não duvido que a Venezuela consiga se complicar por aqui também não. Além disso, a gente tem vários jogos da segunda divisão da Espanha. O Amorebieta, que a gente chegou a comentar nessa data FIFA ainda, jogando com Andorra naquela época. Huesca e Burgos. O Mirandés contra o Zaragoza. O Levante e Elche. E o Santander com o Eldense. Segunda divisão do Japão também tem vários jogos. O destaque aqui fica para o jogo às 5 horas da manhã do Gunma contra o Fagiano Okoyama, ou Fagiano Okoyama, que é o primeiro colocado momentaneamente contra o último.
Então pode ser uma oportunidade aí se você acorda cedo assim como eu. Além disso, tem segunda divisão da China, Copa do Nordeste, o Ceará entra em campo novamente depois de vencer o Fortaleza no clássico contra o 13, o Bahia enfrenta o Maranhão, tem Náutico contra o CRB, enfim, tem várias oportunidades nesse domingo, mas sempre com muita cautela, não inventa moda, não tá confiante, não faz nada, não precisa fazer, e a gente se vê na segunda-feira. Fica firme aí que a data FIFA já tá acabando, a gente se vê amanhã e um abraço.